Para desenhar personagens, convém dominar diferentes etapas de realização de uma mesma ilustração. Convém dominar, tanto quanto possível, o esboço do desenho gestual e o esboço do manequim, para então proceder com a definição de detalhes, como pormenores anatômicos ou o desenho do traje, como demonstrado no exemplo que segue, passo a passo. Para desenhar um personagem como o Homem-Aranha nessa pose, ou nesta outra aqui, em ambos os casos eu precisei me valer de diferentes técnicas de esboço, técnicas que incluem o uso do desenho gestual e o uso também do famoso manequim. O desenho gestual consiste em uma silhueta simplificada do personagem, feita com linhas abertas, linhas soltas, linhas leves, linhas que estabelecem a energia, o movimento, a intenção do personagem, a intenção da pose. Os manequins, por sua vez, conferem solidez a esse desenho gestual. Eu costumo combinar ambas as técnicas para obter o desenho de personagens variados. Partindo do pressuposto que você conseguiu chegar aqui, que você estabeleceu uma intenção para o seu personagem, uma intenção para a pose do personagem, que você sabe quanto você quer mostrar do personagem e expressou isso através do desenho gestual. Partindo do pressuposto que você conseguiu chegar aqui, que você detalhou essa silhueta do desenho gestual com os sólidos que compõem o manequim. Resta a etapa do esboço anatômico e o detalhamento dessa anatomia, dos pormenores faciais, o revestimento do corpo do personagem com um traje ou adereços. Para isso, nós vamos ter que recorrer a algum tipo de pesquisa ou referência. Eu não preciso pesquisar o desenho do Homem-Aranha para saber como distribuir as teias, que tamanho conferir aos olhos, ao aro que compõe os olhos da máscara. Eu costumo desenhar o Homem-Aranha de memória, pois já o desenho há algum tempo. Mas no caso da maioria de vocês, vocês vão precisar recorrer ao Google Images para saber como estabelecer o emblema do personagem. De qualquer modo, eu vou oferecer aqui um exemplo detalhado, passo a passo, de como eu faço para desenhar o Homem-Aranha. Clareei a imagem passando a borracha sobre ela. Isso é importante, isso é necessário. É necessário que a cada realização de uma das etapas do esboço, você remova parcialmente as primeiríssimas linhas de esboço para que elas cedam lugar ao detalhamento. Nesse instante, nós já podemos começar a falar sobre o desenho específico do Homem-Aranha. Existem alguns detalhes para os quais você tende a atentar. Um deles são os olhos. Os olhos do personagem já conheceram mais de um formato, porém existe um básico que muito me agrada, que é o formato de um ovo cozido com a sua porção mais larga apoiada para baixo e seccionado transversalmente. Se nós retirarmos essa parte de cima do ovo, seccionada com corte diagonal, vai restar algo assim. Isso é um ovo cozido que perdeu o seu topo, seccionado diagonalmente. Vocês conseguem enxergar? Muito bem, se duplicarmos esse contorno desse ovo seccionado, nós vamos obter algo assim. Se nós simplesmente reforçarmos o contorno, nós vamos obter algo parecido com isso. Se acrescentarmos uma pontinha, um dente de vampiro bem aqui em cima, nós vamos ter o olho do Homem-Aranha quase que completo, faltando apenas acrescentar alguns brilhos aqui nessa região interior, bem como preencher com preto o restante da área. Entendido? Resta também outro detalhe de importância, que é o emblema, a aranha, o símbolo do personagem. Essa aranha que é vista frontalmente, eu costumo desenhar com elipse pretinha, pequenininha, e uma outra abaixo, maior, mais esticada, mais comprida. A partir do centro, saem as patinhas da aranha. Eu costumo fazer essas patinhas fininhas e bem próximas umas da outra. Existem muitos autores que desenham essa aranha de forma algo diferente, sutilmente diferente. Existe quem desenha, por exemplo, a cabeça da aranha dessa forma. É claro que antes de definir qualquer detalhe referente ao traje, nós precisamos concluir a etapa do esboço anatômico. Isso significa pensar o deltoide, o trapézio. Aqui no caso nós podemos ver claramente tanto o bíceps quanto o tríceps, dada a posição do braço. O antebraço está em escorço.
nós precisamos definir minimamente a musculatura do personagem, o grande dorsal, os oblíquos, os já mencionados oblíquos, um volume do grande peitoral, as clavículas. Precisamos definir parcialmente, até esse determinado ponto, alguns ossos e músculos, com leveza. Afinal, essa etapa do esboço anatômico, nós ainda estamos descobrindo qual é o lugar exato, o formato exato de cada músculo nesta situação, para então proceder com o detalhamento. Faça isso com leveza, faça isso, se necessário, removendo mais linhas da etapa anterior, da etapa do manequim. Eu acabo de perceber que eu preciso suavizar ainda mais essas linhas para sobrepujá-las, né? Sobrepor a elas. A musculatura da coxa, gastrocnêmio, a batata, a panturrilha aqui da perna, tríceps, o antebraço aqui minimamente definido. Precisamos definir também o queixo do personagem. O queixo, a mandíbula, não necessariamente vai seguir a orientação determinada pelo manequim. À medida que nós acrescentamos detalhes referentes a ossos e músculos, à medida que nós definimos o esboço anatômico do personagem, nós percebemos que a cabeça do manequim não condiz precisamente com a cabeça do personagem. O personagem tem alterações sutis nos contornos de sua face. Isso vale até mesmo para o Homem-Aranha, que está mascarado, que tem, portanto, dado essa máscara, dado o uso da máscara, um rosto mais próximo do que seria um rosto padrão. Mesmo assim, algumas alterações sutis na mandíbula do personagem, no queixo, vão estar conferindo a ele uma certa personalidade. Pronto, nesse momento eu já tenho os músculos suficientemente definidos para me preocupar com os detalhes referentes ao traje. Então, no caso do Homem-Aranha, vamos pensar o corte. Aqui nós temos um corte, um arco que divide as luvas do personagem. Nós sabemos que na parte do ombro o deltoide é todo coberto, o peitoral é coberto em grande parte, mas aqui na base existe uma pontinha que não é coberta pela parte vermelha, a parte que leva as teias. Eu já falei aqui sobre esse cinturão, que se situa na região do oblíquo, dos músculos oblíquos. Eu já ensinei vocês a definirem os olhos, agora há pouco. Eu já ensinei vocês a definirem o emblema da aranha, com duas elipses de tamanho distinto, sendo a maior essa aqui de baixo. A minha aranha, pessoal, a aranha que eu utilizo para desenhar o Peter Parker, é uma das mais simples. Eu sugiro que vocês comecem por ela. Existe uma aranha ainda mais simples? Existe. Salvo engano, a aranha que o John Byrne desenhava é bem simples também. Existe uma menorzinha. Use a que mais lhe convier. Essa aqui é um pouco mais comprida do que essa. Use a que mais lhe convier. Muito bem, no que diz respeito ao aranha, talvez um dos maiores desafios seja realmente distribuir as teias, certo? Eu vou pensar na máscara do personagem à parte, então vou fazer um vídeo à parte para falar sobre o desenho, a distribuição das teias na máscara, tá? Porque isso requer um close, isso requer um tratamento especial, requer um foco todo especial. Aqui eu uso uma grande teia, ó, dividindo o personagem ao meio, coincidindo com o eixo de simetria. Duas outras estão ao lado dessa. Temos aqui pelo menos duas outras teias ao longo do peitoral, dessa região lateral aqui do peitoral. Temos pelo menos três teias dividindo essa região aqui da bota. Nada menos que isso, eu não uso nada menos do que três linhas aqui de teias, três filas de teia para dividir tanto as luvas quanto as botas, o que seriam as botas, o equivalente às botas do personagem. A mão é tão complexa quanto a cabeça, ou até mais, tá? O detalhe sobre as mãos é o seguinte: nós temos vários pequenos arcos aqui, dividindo os dedos, formando um desenho de uma molinha. Resta nesse momento dividir com arcos de orientação diagonal,
esses segmentos de teia de predominância vertical. O espaçamento entre os arcos, o espaçamento entre esses arcos, é fundamental para quem desenha o Homem-Aranha. Alguns usam os arcos mais espaçados, o que implica menos teias. Outro desenha esses arcos de maneira menos espaçada, o que implica mais teias. Eu gosto de deixar o personagem o mais simples possível, então eu sinceramente economizo nas teias, tento fazer o menor número de teias que for possível, sem perder a caracterização do personagem. Para quê? Para desenhá-lo mais rapidamente. Quanto mais rápido eu puder desenhar um personagem desses aqui, de uma forma reconhecível pelo público, melhor para mim, eu ganho tempo. Dispostos todos esses detalhes, podemos proceder com a etapa da arte final em que utilizamos tinta nanquim ou similar para definir diferentes contornos do desenho. No caso do tipo de arte que observamos em histórias em quadrinhos, na maioria das histórias em quadrinhos, estaremos utilizando muitas vezes achuras e chapados, elementos clássicos da arte final vista em quadrinhos. Você pode saber mais acerca desse conteúdo assistindo a outros vídeos do canal. A propósito, se você assistiu esse vídeo até aqui, então eu tenho certeza que você deseja muito aprender a desenhar, pois faça o seguinte: conheça o canal, assista a outros vídeos do canal, deixe curtidas, inscreva-se, clique no sininho. Se você aplicar o conteúdo que vem sendo compartilhado pelo canal, você vai aprimorar o seu traço. E se você deseja conteúdo ainda mais aprofundado, condensado e organizado, você pode considerar fazer meu curso. Eu sou professor de desenho, ministro curso de desenho há mais de 20 anos e atualmente venho disponibilizando meu curso via lives. Você pode saber mais a respeito questionando-me na área de comentários. Grato por me assistir até aqui, eu o aguardo em um de meus próximos vídeos.